Queridos, eu vou ler uma passagem em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Eu vou ler numa versão a mensagem, talvez apareça ali na NVI. É um pouquinho diferente, mas que vocês entendam, tá? Essa é uma versão que a gente consegue entender um pouquinho melhor. Lucas capítulo 11 diz assim: Um dia Jesus estava orando num determinado lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Mestre, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele. E ele disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, revela-nos quem tu és. Dá um jeito nesse mundo. Conserva-nos vivo com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Jesus acrescentou: Imaginem o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo no meio da noite e pedissem: Amigo, empreste-me 3 pães. Um velho amigo acabou de chegar de viagem. Está lá em casa e não tenho nada para oferecer a ele. Já na cama o seu amigo responde: Não me incomode, já tranquei a porta e os meus filhos estão dormindo. Não posso me levantar para dar a você, seja lá o que for. Digo a vocês, se ele não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa da insistência e dar tudo o que o amigo está pedindo. Isto é, o que quero dizer: peçam e conseguirão. Buscam e acharão, batam e alguém abrirá a porta. Não barganhem com Deus, sejam objetivos, peçam aquilo que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não achem, então, que o Pai, que criou vocês com todo amor, não dará o Espírito Santo quando pedirem? Pai, aqui nós estamos em Tua presença, Pai. E nós estamos aqui mediante a essas Escrituras. E queremos que o Senhor revele a nós o que o Senhor quer falar nessa noite, Pai. Eu de mim não tenho nada para oferecer a essas pessoas que estão aqui, mas que o Senhor venha revelar a Tua vontade. Amém, irmãos? Shalom a todos. Estamos aqui continuando a nossa série de parábolas. E eu confesso que quando eu escolhi essa parábola do amigo importuno, eu nem conhecia a parábola. Já tinha lido o texto, mas eu realmente não sabia o que ela queria dizer. E há umas 2 semanas atrás eu falei para a Melissa: eu não vou pregar, eu vou passar porque não estou conseguindo me conectar com essa parábola e não está fluindo, não está amarrado as coisas do meu entendimento. E ela falou: não, ora mais um pouquinho e vamos ver o que Deus vai falar. E então eu comecei a ficar mais sensível, né? A entender o que o Senhor queria dizer, o que Jesus queria passar para aquelas pessoas naquele momento e quer passar para nós hoje. E aí a minha mente foi se abrindo, e aí eu fui lendo alguns textos, fazendo algumas pesquisas, ouvindo algumas mensagens, e aí de repente eu queria falar sobre tudo que li e ouvi, e não cabe aqui nessa noite, amém? Mas que vocês fiquem sensíveis aí, que Deus tem uma palavra para falar com vocês nessa noite, amém? Eu vou falar hoje sobre o amigo importuno, uma parábola contada por Lucas, né, o Dr. Lucas. E, gente, eu quando era criança nem gostava dessa palavra, né? Parábolas. Eu entendia parabolas e não entendia nada que significa isso. E eu pensava: será que Jesus não gosta de bola? É uma coisa esquisita, né? Quando eu era criança, o tamanho do Miguel, eu ouvia o pessoal falar sobre isso, lia sobre isso, né? Não sabia nem ler direito. Mas Deus tem falado poderosamente com nós, né? Através dessa série. Amém? E a parábola do amigo importuno, quando ela é lida fora de contexto, ela é até agradável, né? A gente lê ela ali o finalzinho, tudo que a gente pedir, a gente consegue
Porque Deus é um Pai amoroso, Deus é bondoso, e o que eu pedir Ele vai nos dar. E é fácil da gente entender isso, né? É gostoso de entender dessa maneira, né? Mas ela lida no seu contexto correto, a gente entende o que verdadeiramente Lucas queria dizer nessa parábola. Ela é seguida de um pedido de oração, de um pedido de um dos discípulos para que Jesus os ensinasse a orar. E uma curiosidade, gente, sobre essa oração do Pai Nosso, que ela é um pouquinho diferente, né, da oração que Mateus escreve lá, né? E ela é um pouquinho diferente por quê? Porque ela trata dois escritores. Mateus escreveu de uma maneira e Lucas escreveu de outra maneira. E por que isso? Porque ele estava direcionando a pessoas diferentes. Mateus gostava de escrever ali aos judeus, Marcos aos não-judeus, e Lucas escrevia aos judeus e aos não-judeus. Ele não tinha problema com isso, né? Então, algumas coisas eram escritas um pouquinho diferente. Às vezes a gente vai achar uma história lá em Mateus, outra em Marcos, a mesma história contada diferente. É porque cada um deles estava atento àquelas pessoas que estavam ouvindo e recebendo naquele momento, né, Daniel? Glória a Deus. E ele sabia ali que aquela oração se tratava apenas de uma oração modelo. Não era uma oração tradicional ali que a gente começava ali e tinha que ser seguida à risca, que nem uma reza, né? E, queridos, a partir de uma pesquisa feita por políticos, lançaram uma pergunta: quais são as principais necessidades do eleitorado? E as 5 que apareceram em todas as capitais que se destacaram foram educação, habitação, transporte, segurança e saúde. Então, para um político conseguir se eleger, ele prometia muitas coisas sobre esse assunto. Não, se eu me eleger, eu vou melhorar as escolas, eu vou colocar mais professores, eu vou trazer assuntos mais relevantes. Não, se eu ganhar, eu vou doar mais casas, vou fazer sorteios de casas, vou liberar um programa Minha Casa Minha Vida. Não, eu vou melhorar o transporte, vou colocar ônibus novo nas ruas, E cada um, em cada segmento desse, o político, ele sabia que essa era a necessidade maior, ele sabe que essa é a maior necessidade dos eleitorados. Então, para se eleger, eles prometem muitas coisas sobre esse assunto. Mas por que eles fazem isso? Porque essas representam as 5 classes sociais: A, B, C, D e E. E nós hoje, como igreja, nós precisamos entender isso, amém? Lucas entendia isso, por isso que ele sabia para quem ele estava falando, e ele tinha ali uma linguagem, né, própria para aquelas pessoas entender aquilo. E nós precisamos entender isso também, e preparar os nossos sermões, os nossos louvores, e direcionar eles com base às condições dos nossos ouvintes. Lucas tinha essa percepção, e adequava ali cada texto, cada parábola, cada oração contada ali, de acordo com as necessidades daquelas pessoas. E que hoje nós possamos, né, estarmos sensíveis a enxergar a necessidade do nosso próximo. Que hoje nós possamos estar sensíveis a enxergar a necessidade daquelas pessoas que a gente vai alcançar lá próximo do nosso serviço, da escola, do trabalho, da onde a gente mora. Amém? E uma característica do livro de Lucas é que ele não se preocupava em narrar os relatos de Jesus em uma ordem cronológica. Para ele, a conexão tópica é mais importante do que a cronológica e geográfica. Então, às vezes, lá em Mateus, a gente viu ali a sequência da oração do Pai Nosso, em seguida tinha um outro texto. Aqui em Lucas, ele colocou a parábola do amigo importuno. E se considerarmos a ordem desde o capítulo 9 do capítulo de Lucas, os relatos de Lucas indicam que Jesus esteve em Jerusalém, Jericó e Betânia. E já no capítulo 11, que eu acabei de ler, provavelmente ele se localizava ali no contexto ali da história, na viagem de Cafarnaum para Sírio-Fenícia. Então ali, já no capítulo 11, a gente entende que ele estava ali na viagem de Cafarnaum para Sírio. E ali ele se afastou do povo, a fim de ter um papo, né, um papo mais reservado com os seus discípulos.
não sei se os 12 ou os 70 estavam juntos ali. E foi ali que provavelmente um dos seus discípulos deu início ao capítulo 11 com a pergunta: Senhor, nos ensina a orar? Eles estavam numa viagem, Jesus se afastou um pouco para ter um papo. Às vezes a gente precisa ter um papo assim mais próximo dos nossos liderados. Às vezes a gente precisa ter um papinho ali mais juntinho ali de quem está sempre nos orientando, nos ensinando, né? E aí um deles falou: Senhor, nos ensina a orar? E para entender um pouco sobre esse contexto, gente, da parábola, se a gente voltar lá no capítulo anterior de Lucas 10, no versículo 25 a 37, Jesus trata sobre o tema amar ao próximo. Eu vou ler bem rapidinho, não precisa nem colocar aqui no telão, mas eu vou ler bem rapidinho esse texto. Diz assim, naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: o que está escrito na lei de Deus? Como você interpreta? Ele disse: ame ao Senhor teu Deus com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência e todas as forças, e ame ao próximo como você mesmo. Boa resposta, disse Jesus. Faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou: como saber quem é o próximo? Jesus respondeu com uma história, uma outra parábola, que já foi ministrada aqui. Certa vez um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta, pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu: faça a mesma coisa. Então aqui, Lucas estava relatando uma passagem que falava sobre o amor ao próximo. Todos já conhecem essa passagem, já foi ministrada aqui. Nós devemos amar ao próximo, amém? Na sequência, entre os versículos 38 e 42, Jesus dá ênfase a ouvir as palavras do Senhor. Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta tudo o que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres na cozinha. Algum tempo depois, ele os interrompeu. Mestre, o senhor não se incomoda em saber que a minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Ele respondeu: minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa, e Maria escolheu. É o prato principal. Não vou tirar isso dela. Aqui Jesus está falando sobre ouvir as suas palavras. Aqui Jesus está relatando sobre a importância de nós dedicarmos o nosso tempo de qualidade para ouvir as palavras do Senhor. Tem até aquela musiquinha que fala, né? Quem está certo é a Maria, né? Não vou nem cantar o resto, porque ela é preguiçosa. Não conhece, não? Arrumar um nenenzinho, você vai conhecer rapidinho. Então, gente, primeiro, Lucas está querendo trazer ali o tratamento sobre o amor ao próximo. Segundo, sobre ouvir as palavras do Senhor. E já no capítulo 11 que eu li no começo, ele quer falar sobre a oração e como devemos orar. Aqui nós entendemos essa sequência: amar ao próximo, ouvir as minhas palavras e orar corretamente. São coisas evidentes que devem andar juntas. É muito difícil a gente ouvir as palavras do Senhor e não amar o próximo. Eu acho que a gente está ouvindo uma coisa que a gente não está vivendo.
orar, mas não ouvir a palavra do Senhor. É difícil. Não andam junto. Então o que se encaixa perfeitamente seria essa sequência: amar ao próximo, ouvir as minhas palavras e orar corretamente. Já no texto do verso 11, logo no capítulo 1 diz assim: um dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: mestre, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele. Gente, aqui nós encontramos uma das maiores orações que alguém pode fazer. É o pedido a Jesus que nos ensine a orar. Porque só Ele. A gente pode aqui montar aqui uma sequência de oração e fazer pedidos e encaixar uma oração, mas muitas vezes nós precisamos pedir diretamente a Ele que nos ensine. Os discípulos viram Jesus ali num momento de oração com o Pai, e eles ficaram curiosos, né? Eles quiseram ter saber como que fazia para ter aquele momento, sabe? Eu tenho os meus filhos aqui e tenho os meus momentos com eles, e às vezes alguém de fora pode falar: como né? Como ter essa relação, como ter esse papo de amizade entre pai e filho? E eles pediram: Jesus, nos ensine a orar. João ensina os discípulos dele. E aqui também nesse versículo a gente tem sobre uma escola de oração, né? Que a gente deve buscar aprender a orar constantemente pedindo ao Pai que nos ensine a orar. No verso 2 ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Aqui nós oramos como filho. A gente muitas vezes, né, principalmente lá no passado, quando eu era mais novo, eu via muito meu avô orando de madrugada, e ele começava: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Deus grande, Deus inefável, dono de tudo. E a gente sabe que Deus, Ele tem todos esses atributos, né? Ele é poderoso, Ele é inefável, Ele é dono de tudo. Mas nós devemos saber que agora nós somos filhos, e filhos de Deus. E a gente tem a intimidade de chegar e ter um relacionamento como Pai. Eu sei que culturalmente no passado, né, as pessoas chegavam e falavam: benção, Pai, isso é lindo, eu acho isso muito lindo. E isso não diminui a intimidade, mas hoje é tão gostoso quando a gente acorda, eu acordo, meu filho vem, me dá um abraço, me dá um beijo, ele sabe que ele tem intimidade comigo. E nós sabemos que nós podemos ter intimidade com Ele. Amém? Seguindo no verso 2, fala: santificado seja o teu nome. Nós queremos dizer que o Senhor é santo na nossa vida. Amém? O Senhor é santo na sua vida? Que as pessoas vejam na nossa vida o quanto Ele é santo. Porque às vezes é difícil a gente sair, né, e cantando, pregando: o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Mas aí a gente vai lá e vai ver o testemunho da pessoa e não está santificando o nome do Senhor, né? Não está ali com seus atos, com as suas ações, santificando o nome do Pai. Que as pessoas vejam em nós o quanto o Senhor é santo. Na sequência: vem o teu reino, eu me submeto ao teu reinado. O Senhor é rei, amém? Aqui não vale a nossa vontade, e sim a vontade do nosso Pai. É isso que Ele está querendo dizer aqui nesse verso. Quantos de nós estamos dispostos a viver a vontade do Pai? Todos nós que trabalhamos aqui para o reino de Jesus, nós sabemos que Ele está aqui, e que o reino dEle está aqui. Então, o que será que Ele está querendo dizer com venha o teu reino, se nós já entendemos que o reino dEle está aqui? Eu entendo aqui nesse verso que Jesus tinha em mente a sua vinda, a volta dEle. E nós devemos pedir que a volta dEle se apresse. Nós devemos pedir que Ele volte logo. Só que essa volta depende de nós. Depende do nosso chamado missionário. Eu vejo que hoje falamos muito, vemos muitas igrejas falarem e viverem isso, mas uma outra parte não está se importando com isso.
com o evangelismo, com o levar a palavra, com o ir às nações. Porque ele falou que, ele disse que esse evangelho do reino dele deveria ser pregado a todas as etnias. E ainda falta muitos lugares, gente, para que o evangelho dele chegue. Sobre algumas pesquisas, dizem que ainda falta, em média 30% da população ainda não tem o conhecimento desse evangelho. E isso depende do nosso despertamento, porque nós queremos que ele volte, amém? Mas ele disse que só voltaria quando todos conhecessem, quando todos tivessem acesso a isso. Quando nós aqui da comunidade, e outras igrejas, e outras pessoas se empenharem cada vez mais em missões, e alcançarmos toda essa nossa geração, então ele virá. E eu creio que isso não vai demorar, mas depende de nós. Depende da nossa predisposição para levar o evangelho dele. No verso 3 diz: pão cotidiano nos dai hoje. Aqui fala da dependência, dia após dia, que nós temos o Pai. Nós precisamos dele para sobreviver. Nós precisamos do alimento dia após dia. Nós precisamos do nosso trabalho, nós precisamos da nossa saúde. E aqui fala sobre a confiança na provisão de Deus, amém? O Pai que cuida hoje vai cuidar amanhã também. Ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar de vocês. E essa palavra cotidiano, gente, é uma palavra assim, um pouquinho difícil de entender, né? Tanto no português como no grego. Ela é uma palavra cotidiano. Hoje, amanhã, depois. E aqui ele tá pedindo o pão de hoje, o pão de amanhã nos dai hoje. O pão que seria servido amanhã nos dai hoje. E por que comer um pão quente? Acabou de ser feito. Foi feito um pão, acabou de ser feito, está quente, guardado para amanhã. Porque Ele é o pão da vida, que desceu do céu. Jesus é o nosso pão da vida, amém? Ele fala lá em João 6, se nós não nos alimentarmos desse pão, nós não teremos vida nele. Então, além de ser a nossa provisão, nosso sustento diário, ele também é o nosso pão da vida, amém? E nós devemos comer esse pão hoje, o pão de hoje, o pão de amanhã, que é Jesus, comer hoje. Não nos saciarmos, devemos comer e comer, sem pensar em regime. Ele é o nosso pão, amém? No verso 4, encerrando a oração de Lucas, ele fala: perdoa os nossos pecados. E aqui sobre perdoar os pecados, existem algumas ações para que a gente alcance esse perdão. A primeira delas, o reconhecimento. Nós precisamos reconhecer que nós pecamos, amém? Eu sou um grande pecador. E diariamente estou ali vendo o meu pecado e me esforçando para que não peque mais. E amanhã peco de novo e peço perdão. E de tarde peco de novo. Mas estou sempre ali reconhecendo. Estou sempre vendo o meu pecado existe ali. E eu me esforço para me afastar dele. Mas eu, daqui meia hora, estou caindo, estou pecando de novo. E precisa haver um reconhecimento. Segundo, o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Não adianta a gente saber que tem o pecado, reconhecer, mas não nos arrependermos. Terceiro, abandonar. Porque se eu peco hoje, reconheço, peço perdão, mas não abandono esses atos, eu vou voltar a cair de novo, e vou voltar a cair de novo, e vou pedir perdão, e vou pecar, e vou pedir perdão, e vou pecar. E por último, perdoar diariamente o próximo. É muito importante, né? Que a gente perdoe o nosso próximo. Lá em Mateus ele diz: perdoe as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então é importante que nós não guardamos mágoa, que nós não guardamos ressentimento, que nós não guardamos nada que possa nos livrar desse pecado. Em seguida ele fala: não nos deixe cair em tentação. E aqui nós reconhecemos a nossa fraqueza e sabemos que nós não somos confiáveis.
A gente pode ali se esforçar ao máximo, fazer ali, trazer na risca ali alguns princípios, alguns ensinamentos, mas a gente está sempre propício a cair. Então ele peça, não nos deixe cair em tentação. E como o Johnny disse, né, na pregação de sábado passado, que ele não nos deixa andar em maré baixa, né, Johnny? Próximo dos pecados, sujeitos a sermos pescados e cairmos na tentação. Nós queremos ir mais fundo, amém? Aleluia. E quando entendemos a nossa posição de filhos e queremos revelar através de nós a vontade de Deus, essa deve ser o nosso modelo de oração. Essa oração do Pai Nosso deve ser o nosso modelo. Agora a gente precisa orar esse Pai Nosso todo dia, diariamente? Pode orar. Mas não foi isso que Mateus, nem Lucas quis dizer nas suas escrituras, e nem Jesus, como principal escritor dessa oração, quis dizer. Ele quis dizer que esse é o nosso modelo de oração. Primeiramente reconhecendo que Ele é o nosso Pai e que nós somos filhos. E aí, em sequência, reconhecermos que o nome dele é santificado e que o reino dele virá, amém? E que ele nos deu o sustento que nós precisamos diariamente e que ele perdoe nossos pecados, amém? Após essa oração, gente, Lucas vai encaixar ali uma parábola que vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre a perseverança na oração. E sem perder a moral da ilustração e o que Jesus queria dizer nessa ilustração, eu queria extrair algumas verdades sobre essa parábola, que pode transformar a minha vida e a vida de vocês, amém? Jesus conhecia, gente, muitas histórias, então ele contou 40 parábolas, né? E eu tenho, assim, como convicção que são histórias que, eu acredito, né? Que foi histórias que ele, dentro dos seus 33 anos de ministério, e sendo Deus, né? Desde o princípio, foram histórias, eu acredito, não é isso que diz o texto, nem na Bíblia, mas acredito que foram histórias que ele viu acontecer, né? Desde o princípio, desde a criação. E ele sabia muito dessas histórias. E também talvez sabia porque andava com um monte de pescador também. E pescador conta a história, né? Então, eu vejo aqui que ele conhecia muitas histórias. E às vezes em algumas parábolas contadas, a gente viaja, né, nessa parábola. A parábola do amigo oportuno, a gente já começa a viajar. Eu já penso na Yara morando aqui em Jaú, já vem uma parente dela lá do Ceará, vindo de carro, não calcula direito. Eu vou encaixando assim, sabe, na minha imaginação. E aí alguém chega lá na casa da Yara, lá meia-noite. E adivinha na casa de quem que ela vai pedir pão, gente, meia-noite? Na casa do Victor, porque é vizinho dela. Então assim, a gente consegue, Jesus contando essas parábolas, a gente consegue, né, imaginar, a gente consegue viver, né, essa situação, a gente consegue ver na nossa memória, né? E a história conta que um amigo vinha de viagem e resolveu parar para se hospedar na casa desse outro amigo. Geralmente, gente, as pessoas não viajavam de dia e chegavam de noite, né? Elas se programavam para chegar durante o dia, né? Mas esse homem chegou, segundo o texto, era meia-noite. E aqui a gente encontra um grande drama. Um amigo recebeu um outro amigo em casa, mas ele não tinha o pão para servir. E aí bate aquele desespero, né? Quem já recebeu uma visita aí de imediato? Sim, de surpresa. E aí chegou lá, você não estava tão preparado para receber ninguém, né? Não tinha pão, não tinha arroz, não tinha açúcar, né? Às vezes eu vou na casa da Melissa e não tem açúcar, gente. Aí ela fala, é porque eu sou fitness. Aí, tem que pensar que uma hora eu vou lá, né? E gosto de um açúcar, gosto de um docinho, né? Mas aí a gente se depara com esse drama. Alguém chegou de viagem e ele não tinha nada para servir para esse amigo que chegou de viagem. Então ele precisa bater na porta de um outro amigo, fora de hora,
para atender esse amigo que precisa, né? E muitas vezes, gente, alguns amigos vêm até nós achando que nós temos, né? Às vezes a gente olha assim, olha o pastor Jean, ele tem. Olha pro Duda ali, ó, pra Ju, ele tem. Mas, às vezes, nós não temos. Às vezes a gente olha pela aparência, a pessoa está aqui na igreja todo dia, ela vem, ela canta no louvor, ela traz aqui às vezes alguma ministração, ela serve no diaconato, ela serve lá no departamento infantil, mas às vezes a gente vai pedir alguma coisa para ela e ela não tem. Mas esse amigo não pode ficar sem, só porque eu não tenho. Esse amigo, essa pessoa que chegou até nós, não pode ficar sem só porque nós não temos. Mas esse amigo sabia que um outro amigo tinha. Hoje pode ser até que nós não temos, mas nós sabemos quem tem. Nós sabemos a fonte de onde vem. E antes de começar a pedir tudo o que precisamos, voltando um pouquinho aqui, nós não temos às vezes, mas sabemos quem tem. E nós precisamos fazer essa mediação. Hoje eu não tenho, mas a Hélida precisa, mas eu sei que quem tem. Então eu preciso mediar o que ela precisa a Deus, que tudo tem pra gente, né? E aqui a gente entende um pouquinho também sobre, antes de começar a fazer os pedidos que a oração conduz ali, alguns pedidos, né, de provisão diária, e a parábola fala também, né, pedir. A gente traz uma lição aqui, que ele não está falando sobre as nossas necessidades também, ele está falando sobre as nossas a intercessão, né? Sobre o que nós pedimos pelo próximo, sobre levar, né, o alimento ao próximo, as necessidades, atender às necessidades do próximo, sermos insistentes pela provisão do outro. E é nesse processo que às vezes a gente é curado. É orando pelo próximo que a gente alcança a cura. É pedindo uma bênção para o próximo que a gente alcança uma bênção para a gente. Há um tempo atrás veio, né, um apóstolo aqui, não lembro o nome dele, e ele ministrou sobre isso, né? Sobre nós sermos canal de bênção aos próximos. E quando a gente pede uma bênção, a bênção passa pela gente e vai ao próximo. Quando a gente pede para o próximo, a bênção passa pela gente, né? Então aqui ele nos chama à intercessão, ele faz um grande chamado que nós devemos interceder pelos nossos próximos, amém? E aqui no texto ele fala para o amigo, eu preciso de 3 pães. E por que 3 pães? Se ali no texto fala sobre 2 pessoas, né? Era o amigo que estava chegando de viagem e o amigo que estava em casa e não tinha para servir. Então são 2 pessoas. E por que 3? E falando em cultura da época, não se poderia colocar apenas 2 pães sobre a mesa, porque o amigo que estava ali chegando de viagem, se ele pegasse um e o dono da casa pegasse outro, talvez ele poderia ficar constrangido. Por quê? Porque ele está comendo tudo o que aquele homem tem. Um vai comer um pão, outro vai comer outro e não vai ficar nada. Isso é cultural, tá, gente? Isso é daquela época e daquela aldeia. A cultura era assim. Se você vai servir alguém, coloque um para você, coloque um para ele e deixe um na mesa. Não seria justo gerar um constrangimento para aquele visitante que estava chegando, né? E a gente traz uma lição aqui, que quando a gente decide servir alguém, nós não devemos expor as nossas dores e situações para que todos possam comer sem medo, sem constrangimento, sem pena.
nós devemos aprender a controlar a nossa dor. Muitas vezes vão vir pessoas até nós, precisando de um pão, precisando de um alimento, mas a gente também está machucado, a gente está ferido, às vezes a gente está até com fome, mas aquela pessoa não precisa saber disso. A gente tem que servir o nosso melhor, sem constranger, sem que ela perceba isso. Nós devemos aprender a controlar a nossa dor. Mas isso não é para todos, e sim para quem está disposto a servir à mesa a um amigo necessitado. Muitas vezes essa igreja pode estar cheia, mas não são todos os que estão dispostos. Tem alguém disposto aqui a servir? Eu estou disposto. E por que pão, gente? O camarada chegou, já era meia-noite. Por que servir pão e não uma refeição? Uma comida mais forte, um jantar. Naquela época, o pão era servido como talher, para levar o alimento à boca. Então tinha um pão ali, a pessoa tirava um pedaço, eles não usavam garfo, faca de metal que nem a gente usa hoje. Eles não tinham isso. Então eles pegavam um pedaço de pão, tirava e levava ali o ensopado, a carne, o que era servido, né? Então eles tiravam um pedaço ali de comida e levavam à boca. Levava e tirava, acabava aquele pedaço, pegava outro, se alimentava do pão, mas ele não era a refeição principal. Ele era apenas servido para conduzir a comida até a boca. Então naquele horário, naquele momento não era assim comum de se comer pão, porque já era meia-noite, né? E aquele amigo tinha chegado sem avisar ninguém. Mas esse anfitrião, esse amigo que recebeu, talvez poderia dormir com fome. Esse anfitrião talvez fosse dormir com fome e achou que isso não seria problema para ninguém, a não ser dele. Ele poderia ali ficar quietinho, dormir com fome, servir uma água ali para o visitante e simplesmente se fazer de bobo, né? A gente se faz de bobo e vamos tomar uma aguinha, vamos dormir. Ele não poderia fazer isso só porque ele não estava preparado a servir aquela pessoa. E aqui a gente traz mais uma lição, que nós devemos estar sempre responsáveis pelo pão que servimos em nossa comunidade. A gente não pode simplesmente fingir que o próximo não está com fome, só porque nós não temos nada para dar. Só porque nós não temos nada a oferecer. A gente não pode simplesmente negar o alimento porque nós não temos. Nós devemos sempre ser responsáveis, amém? Pelo pão que nós servimos aqui nessa casa. Na época, culturalmente de novo falando, se alguém chegasse de viagem na casa de uma pessoa, era de responsabilidade de toda a aldeia servir aquela pessoa. Então, esse viajante chegou na casa desse amigo, e esse amigo tinha a responsabilidade de servir esse viajante. Isso era cultural naquelas aldeias. Se esse amigo que recebeu não tem, ele deve ir à casa de alguém e pedir. E se essa pessoa que ele pedir se negar a oferecer, no dia seguinte ele também poderia ser mal falado, porque era de responsabilidade de toda a aldeia servir bem aquele visitante, servir bem aquela pessoa que chegou lá. Então até mesmo esse amigo que foi incomodado de noite, meia-noite, se ele não atendesse esse amigo que bate a porta, ele poderia ser mal falado, porque não serviu alguém que chegou à aldeia. O homem estava ali na porta pedindo: me empresta 3 pães, porque eu não tenho nada e estou com visita. Aqui também a gente tira uma outra lição. Aquele homem, ele não tinha, ele recebeu uma visita, mas ele não se importou com o ego dele. Ele falou: eu não tenho, mas eu sei quem tem, e eu vou buscar. E chegou lá na porta desse outro vizinho, toque, bateu na porta:
olha, eu não tenho, mas eu sei que você tem. Eu não posso deixar minha visita com fome. E muitas vezes nós deixamos, né, as nossas visitas com fome, porque nós não queremos expor que a nossa despensa está vazia. Nós não queremos ferir a nossa dignidade. Mas aquele homem foi muito humilde. Ele foi lá a fim de pedir ajuda para que não desonrasse a sua comunidade. E que nós venhamos aprender com isso, que muitas vezes a gente não vai ter. Muitas vezes vão chegar pessoas até nós com fome, querendo pão, querendo o alimento, e nós não vamos estar preparados. Mas que nós tenhamos essa humildade de reconhecer, eu não tenho, mas eu sei quem tem. Eu sei que alguém tem. E eu quero reconhecer que hoje a minha despensa está vazia. Mas eu vou buscar. Eu vou trazer o alimento. Aquele homem bateu na porta do amigo e disse: eu não tenho, mas eu sei que você tem. E como que ele sabia que o vizinho tinha? Antigamente, gente, culturalmente falando também, eu trouxe algumas informações culturais, porque eu achei de extrema relevância para a nossa vida nos dias de hoje. Antigamente, eles faziam pão em comunidade. Eles já juntavam ali algumas casas, não sei se eram muitas, não sei se eram poucas, se era um vizinho fazia com o outro, ou juntavam uns 3, 4, e faziam os pães ali. Os pães para comer diariamente ali, né? O pão cotidiano, o pão que ia te alimentar hoje, te alimentar amanhã. E a última fornada era feita à noite. As mulheres se reuniam ali, faziam o pão. E quem aqui conhece o cheirinho de pão? É gostoso, né, Gui? Aquele pãozinho saindo do forno na hora. Aquele cheiro vai longe. Às vezes a gente trabalha lá perto da padaria, né, Johnny? E às vezes o cheiro vai lá. E aí é impossível, né? Eu sei que tem pãozinho quente ali, porque o cheiro vai longe, dá fome, que nem diz o Johnny ali. Quem não tinha pão, gente, não precisava esconder, porque a casa dele não cheirava pão. Se ele não tinha, não precisava esconder, porque todos que passavam ali na frente da casa dele sabiam que ele não fez. Primeiro, não fez porque a casa não cheirava pão. Segundo, não fez porque não compareceu na reunião que estavam fazendo pão. Então, todo mundo que passava em frente à casa daquele homem sabia que ele não tinha pão. E aquele homem chegou justo ali, né? Mas ele bateu na porta do outro porque a casa do outro cheirava pão. A casa do outro tinha o cheiro de pão. Quem não tem, não ligou o forno. E a casa não tem cheiro. Como é importante termos o pão em casa. Porque a qualquer momento podemos ser incomodados, oportunados, e não podemos deixar ninguém com fome. Que nós venhamos aprender com essa parábola. Que nós devemos estar sempre preparados. Sempre prontos. Sempre alimentados. Eu falei para a Melissa semana passada que eu não queria trazer essa palavra. E eu não tenho chamado para ministrações, para sermão. Eu não gosto, é difícil para mim. Mas eu não vou falar não mais. Quer seja para trazer uma palavra aqui, quer seja para ministrar aos adolescentes ali, ou quer seja para te cumprimentar ali na porta, te dar um abraço. Eu quero estar sempre preparado. Porque eu quero que na minha casa sempre tenha pão. Amém? Aonde você está quando os pães são preparados? Aonde nós estamos quando a comunidade está reunida preparando o pão? Preparando o alimento para levar aos famintos? Como é importante nós termos uma vida ativa com a nossa comunidade, amém? Hoje é muito comum a gente ouvir, né? As pessoas falarem, não, eu vou cultuar em casa, porque eu sou igreja. Jesus mora em mim. Mas olha aí a importância de estarmos em comunidade, nos preparando o alimento para levar. E às vezes nós possuímos muitos dons. Cantamos bem, nós pregamos, nós ministramos, nós temos
atendemos ali na porta com maestria, um sorriso bonito no rosto. As pessoas são bem recebidas, né? Tem os diáconos que cuidam dessa casa aqui com maestria. A gente chega aqui de sexta no ensaio, tá um cheiro maravilhoso de limpeza, de cuidado, sabe? E às vezes na nossa mesa está cheia de coisas bonitas. Tem o ensopado, tem o churrasco, tem a carne, tem o cordeiro, mas não pode nos faltar os talheres, que são feitos em comunidade. A mesa está repleta, mas não tem talher para comer. E esses talheres são feitos aqui, ó. São feitos aqui, em união, em submissão. Gente chata aguentando gente chata. Eu tendo que aguentar o meu pastor. Não é chato, mas tem coisas que ele fala que me machuca, porque é para me curar. Isso é submissão. E é aqui que são preparados os talheres. Não adianta nada ter a mesa cheia, mas não ter com o que levar essa comida até a boca. E ele respondeu de dentro dizendo: não posso atender, já é tarde, porque a porta já está fechada. Meus filhos já estão dormindo. Naquela época, gente, ninguém batia em uma porta fechada. Era cultural. Falei para vocês que estudei várias culturas, né? Era cultural nas casas das pessoas mais simples, as portas ficarem abertas o dia inteirinho. E aí o vizinho chegava, chamava, entrava. A casa estava acessível a quem chegasse. Mas quando aquelas pessoas deixavam de estar disponíveis, o dia caiu, escureceu, aquelas pessoas não estão mais disponíveis a receber ninguém. Elas vão se deitar para dormir, elas vão se acomodar. As portas eram fechadas e ninguém batia na porta de ninguém. Se eu passei ali na frente da casa da Melissa e a porta está fechada, eu não vou bater lá, porque eu sei que ela não está mais disponível a receber ninguém. Mas quem batia em porta fechada é porque tinha uma grande necessidade. Se aquele vizinho foi até o outro vizinho e bateu naquela porta, é porque a necessidade dele não poderia esperar. Não era um assunto bobo, não era qualquer coisa. Não era simplesmente para contar ali uma fofoca, contar ali um acontecimento, não. Bateu na porta fechada, tinha uma grande necessidade. E a necessidade é maior que o constrangimento de acordar alguém à noite. Eu sei que eu vou bater ali na porta de alguém, é constrangedor para a gente, né? Muitas vezes a gente tem que pedir alguma coisa para alguém que a gente não quer pedir. A gente vai lá, puxa, você me empresta isso, você me empresta aquilo. É chato, é difícil, é chato, né? Aquela pessoa tem, você não tem, você poderia ter, não tem. Você me empresta? Mas aquela necessidade era muito maior do que esse constrangimento. E por isso que esse homem está batendo incansavelmente. Mas apesar da sua insistência, ao bater naquela porta, ele encontra uma família indisposta a atendê-lo. Aquela família não quer atender. O homem falou: não me importunes, a minha família já está dormindo. Os meus filhos estão dormindo. Eles não querem atender. E ele pede 3 pães porque ele não tem. Mas de dentro da casa ele ouve uma voz: não me importunes, eu não posso te atender nesse momento. E antigamente era normal ter uma casa só, um cômodo só nas casas das pessoas mais simples, mais pobres, né? Aqui, pelo que a gente entende, trata de uma aldeia mais simples. Até porque se fosse pessoas ricas, né, não ia ter a falta de alimento. E tendo um cômodo só, aonde se preparava o pão, aonde se fazia as refeições, também se deitava para dormir. E se uma pessoa levantasse, poderia acordar todos os que estavam deitados ali. E aqui eu trago mais uma lição. Talvez o Senhor queira incomodar algum de nós, ou algum dos nós que estão dentro da nossa casa. Com a sua ação, Ele pode incomodar alguém que está na sua casa. Com a minha ação, eu posso despertar os meus filhos, a minha esposa. Com a ação da minha esposa, ela pode me despertar os meus filhos.
Antigamente eles pegavam um tapete e forravam no chão, em cima de algumas coisas ali, eu não sei ao certo. E o pai deitava de um lado, a mãe deitava de outro, e as crianças deitavam no meio. O pai e a mãe serviam de peso para esse tapete, para que quando as crianças se mexessem, o tapete não corresse e eles passassem frio, pegassem friagem. O peso do corpo não deixava o tapete correr ali. Talvez ali o pai não quis se levantar, talvez para não incomodar o filho, para que o filho não se mexesse, o tapete corresse, para que se acendesse as lamparinas, as luzes do cômodo não acordasse, para que se ao abrir a porta eles não despertassem. E eu te pergunto hoje, o que você quer ser? Peso de tapete ou servidor de pão? Aquele homem foi convidado a servir pão, mas ele disse não. Alguém pediu e ouviu a resposta não. Talvez ele preferiu ser o peso do tapete. E nós nos ocupamos com coisas, com objetos, que poderia perfeitamente atender essa posição de peso do tapete. Se o homem se levanta e coloca ali um galão de água, um pacote de arroz, um botijão de gás, as crianças não seriam incomodadas. Às vezes nos ocupamos com coisas que qualquer objeto poderia fazer. Um peso qualquer seguraria aquele tapete. E tem coisas que só você pode fazer e estão sendo deixadas de lado. Às vezes tem coisas que só eu posso fazer, mas eu prefiro ser um peso de tapete. Tem coisas que eu preciso levar, tem coisas que eu preciso ministrar, tem coisas que eu preciso discipular, mas eu não quero incomodar as pessoas da minha casa. Eu não quero me incomodar. Tem alguém precisando de nós essa noite. Se a gente abrir aquela porta e sair ali fora, a gente vai ouvir tanta história, tantos acontecimentos, tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas com fome, sedentas do pão. E nós não queremos nos levantar, porque não queremos nos importunar. Precisamos nos amarrar de coisas que não são mais para nós, porque tem pessoas precisando de pão. Aquele homem disse naquele momento, eu não posso. Mas o que ele deveria ter dito na verdade é, eu não quero. Porque às vezes a gente cria um monte de desculpa para não fazer o que nós devemos fazer. Nós temos um compromisso aqui na casa do Pai. Eu não vou poder ir porque eu estou com alguém lá em casa que está meio esquisito. Eu não posso ir porque não posso gastar a gasolina que eu vou usar para trabalhar amanhã. Eu não posso ir porque não tenho roupa. Eu não posso ir porque não tenho sapato. Eu não posso ir porque estou sem crédito para pedir Uber. Gente, é tantas desculpas que a gente usa. E a parábola conclui dizendo, digo-lhes que ainda que ele não se levante por ser seu amigo, ele vai se levantar pela importunação. Ele vai dar tudo o que for necessário. Mesmo que se não for pela amizade, mesmo que se não for por ser o meu parente, ser uma pessoa que eu gosto, ele vai dar porque eu estou importunando, porque eu não paro de bater. Nós não devemos nos decepcionar com alguns amigos que poderiam fazer por nós, mas não fazem. Porque tem gente que infelizmente a gente vai bater e não vai fazer. E principalmente para galerinha mais nova, para os adolescentes, para as pessoas que se prendem à amizade, que acham que algumas amizades são para a vida toda. Infelizmente, às vezes vocês vão bater e essa pessoa não vai abrir a porta. Mas que isso não gere que isso não
não gere uma decepção para vocês. E a máxima que Jesus dá nessa parábola é a seguinte: o que a amizade não faz, a perseverança alcança por si só. Amém? Às vezes a gente não vai alcançar pela amizade, mas se nós perseverarmos. Aquele homem bateu, o outro falou: não quero dar, não posso dar, ele disse na verdade. Mas ele não queria dar, ele não queria importunar a família dele. Mas se nós nos permanecermos perseverantes, a gente vai alcançar. E qual que é a nossa motivação? O texto fala que o vizinho não se levantou pela amizade, sim pela importunação. E o que te moveu essa noite a estar aqui? O que moveu a cada um de vocês estarem aqui nessa noite? Será que vieram só porque o pai e a mãe quer que vocês venham? Será que você veio aqui hoje só porque o seu pai quer que você esteja aqui? Será que você veio aqui só porque você é acostumado a estar aqui todo sábado? Será que você veio aqui, será que eu vim aqui só porque eu estou com medo de ir para o inferno? E quero cumprir aqui a presença aqui, achando que isso pode me salvar? O amigo se levanta e diz: vou te dar tudo o que você precisa, os pães e muito mais. O que mais você precisa? Eu vou te dar tudo. Não para de bater na minha porta. Já falei que não quero dar e você não para de bater. E aqui eu finalizo essa história. Se um amigo chato atende alguém pela sua insistência, o que não fará por você um Deus tão amoroso diante da oração perseverante? Amém? Às vezes nós estamos com alguma necessidade, às vezes nós estamos vendo que nossos amigos têm necessidade, mas que nós não desanimamos de pedir, de orar e de ser perseverante. Peçam e conseguirão, busquem e acharão, batam e alguém abrirá a porta. Deus responde todas as nossas orações. Ele pode ser um sim, mas ele também pode ser um não. Nós só precisamos entender o tempo dele para nossas vidas. E às vezes o silêncio também é resposta. E às vezes o que ele vai nos dar não é o que nós queremos. Nós tivemos um grande exemplo disso em novembro do ano passado. Nós oramos pela nossa nação, nós vimos o que era bom para a nossa nação e nós queríamos isso. E aí quando isso não aconteceu, muito de nós se frustrou. Por que Deus quis isso para a gente? Se aquilo para nós seria melhor. Mas é Ele quem sabe de tudo. É Ele quem sabe de tudo. Mas alguns de nós aqui já entendeu essa parábola e estamos pedindo o que é certo. Eu, a partir desse estudo que eu fiz durante essa semana, eu entendi o que realmente eu devo pedir. É o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem tem o Espírito Santo não passa necessidade de pão. Quem tem o Espírito Santo não passa necessidade quando alguém vem pedir pão para você. Quem tem o Espírito Santo, gente, alcança coisas que a gente nem imagina que a gente pode alcançar. Mas o que nós realmente precisamos, talvez você queira um carro, talvez você queira uma casa nova, talvez você queira um tênis, um celular, talvez você queira conhecimento, talvez você queira muitas outras coisas. Mas quem tem o Espírito Santo tem tudo. Para concluir, a parábola do amigo importuno nos ensina várias lições. E eu vou destacar 6 delas aqui.
Primeiramente, listrei 3 exortações que vão aumentando de intensidade. O primeiro delas é pedir. Em nossas orações também tem importância, pois pressupõe confiança num Deus pessoal com quem podemos ter comunhão. Ao pedirmos, esperamos uma resposta, e isso implica fé no Deus que pode nos responder. Ter esse tipo de fé torna a nossa oração fervorosa e pessoal. Diante da primeira exortação, que é pedir, temos a primeira promessa, que é sermos ouvidos. Segundo, a palavra do amigo importuno nos motiva a buscar. Essa é a segunda exortação, buscar. Pedir mais agir. Gente, muitas vezes a gente quer alguma coisa, a gente quer ter um conhecimento, mas não se propõe a estudar. Eu estou vendo a Elida fazer a faculdade agora em casa, à distância, e estou vendo como é difícil para ela se sacrificar. Dedicar ali 4 horas por dia para estar estudando. Enquanto as crianças estão fazendo barulho, enquanto eu estou fazendo outras coisas que podem atrapalhar ela. Mas ali existe uma ação, um agir. E ela vai alcançar o que ela está buscando. Ou seja, é um pedido com ação. Pedir mais agir, um pedido com ação. Isso significa que nossa petição deve ser sincera e acompanhada de atitudes diligentes que estão em harmonia com o que estamos pedindo. Em terceiro lugar, a palavra do amigo importuno nos motiva a bater. E essa é a última exortação da sequência. Peça, busque e bata. Bater é pedir, agir e perseverar. Pedir mais agir, mais perseverar. Aqui é um convite à perseverança. Quando pedimos com sinceridade, buscamos segundo a vontade de Deus e batemos com perseverança, o resultado será a última promessa. A porta lhe será aberta. Agora mais 3 promessas para a gente concluir, gente. Eu disse que era 6. Na sequência, em quarto lugar, a palavra do amigo importuno ensina que para Deus nunca é tarde da noite. Isso significa que não existe hora inapropriada para que a gente peça para Ele, para nós recorrermos a Ele. Nosso Pai Celestial nunca é importunado. Quando um dos seus filhos o procura, e o melhor, Ele nunca é pego de surpresa. Você pode chegar à meia-noite, Ele está te esperando. Você pode chegar 2 horas da manhã, Ele está te esperando. Você pode estar num lugar onde não tem sinal de celular, mas Ele está te ouvindo. Ele está se conectando com você. Você pode estar num lugar onde você fala, não tem mais jeito para mim. Acabou. Mas Ele tem jeito para tudo. Amém? Em quinto lugar, a parábola do amigo importuno nos ensina que às vezes recebemos algo diferente do que pedimos. E essa é uma lição que precisa ser compreendida. As pessoas às vezes se queixam por Deus não lhes dar exatamente o que pediram. Diante disso, uma pergunta deve ser feita. Será que pediram o Espírito Santo e buscaram consolo na graça que Ele comunica? Uma graça que é suficiente para fazer com que nos alegramos mesmo em meio às nossas dores, aflições e frustrações. Em sexto lugar, a palavra do amigo importuno nos ensina que Deus não é o nosso mordomo. Essa é uma outra lição muito importante. Infelizmente, algumas pessoas entendem essa parábola de forma completamente errada. Elas tentam colocar Deus na posição de mordomo. Porque Ele é Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quero. Porque Ele é Deus, Ele vai atender todas as minhas necessidades. Porque Ele é Deus, eu não quero saber, eu vou pedir, Ele tem que dar. Ele tem que fazer. E não é assim que funciona. E eu gostaria de convidar o grupo de louvor para subir aqui em cima. E eu quero encerrar essa palavra com um lindo exemplo, gente, de importunação com persistência entre 2 amigos, Abraão e o Eterno. O texto diz assim: então Abraão o enfrentou e questionou: estás falando sério? Estás mesmo planejando eliminar as pessoas boas junto com as más? Isso aqui é Abraão conversando com Deus.
E se houver 50 pessoas decentes na cidade, vai juntar os bons com os maus e te livrar de todos? Não pouparias a cidade por causa desses 50 inocentes? Não acredito que farias isto, matar os bons com os maus, como se não houvesse diferença entre eles. Será que o juiz de toda a terra não sabe julgar com justiça? O Eterno respondeu: se eu encontrar 50 pessoas decentes em Sodoma, pouparei a cidade inteira por causa delas. Abraão tornou a dizer: eu, um simples mortal feito de um punhado de pó da terra, atrevo-me a abrir a boca e ainda perguntar ao meu Senhor: e se faltarem 5 para completar os 50? Destruirás a cidade por causa dos 5 que faltaram? Ele respondeu: não a destruirei se houver ali 45 pessoas decentes. Abraão insistiu: e se encontrares apenas 40? Também não vou destruir a cidade por causa dos 40. O Eterno respondeu. Abraão continuou: Senhor, não te irrites comigo, mas se encontrares apenas 30, se encontrar 30, não destrua a cidade. Abraão não desistiu. Senhor, sei que estou abusando da tua paciência. E se houver apenas 20, não a destruir por causa dos 20, diz o Eterno. Abraão perguntou ainda: Senhor, não fiques furioso. Esta é a última vez que pergunto. E se houver apenas 10? Não destruirei a cidade por causa das 10 pessoas. O Eterno encerrou a conversa com Abraão e se retirou. E Abraão foi para casa. Amém, queridos? Que nós possamos aprender hoje a importância da insistência, a importância da persistência em buscar, em bater a porta e pedir o Espírito Santo. Porque talvez nós estamos perdendo tempo buscando coisas materiais, coisas corruptíveis. Mas quando a gente buscar verdadeiramente o Espírito Santo, nós não vamos sentir falta de mais nada. Nós não vamos sentir mais falta de pão. Nós não vamos mais passar necessidades quando alguém chegar e bater na nossa porta. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé.